Olá, gente, boa noite. Eu sou André Mendonça, esse é o canal Magia Mental. A ideia do canal é a gente sempre procurar trazer algum estudo, trazer algum conhecimento sobre a mente humana, aplicado a práticas de magia, práticas ocultistas, iniciáticas, enfim, a magia de um modo geral. E hoje falando de um assunto que eu particularmente gosto muito, que é a desmistificação, né, o termo mais politicamente correto, a desmistificação da magia, mas o termo que eu gosto, que é a crítica a uma excessiva banalização, a uma excessiva, como eu gosto de dizer, gourmetização da magia. E ninguém melhor do que Artanis Owen, do Covil das Bruxas, para unir forças aos comentários a esse tipo de abordagem, que eu já conheço o trabalho do Artanis há algum tempo, e é uma das vozes mais sensatas, uma das vozes mais sérias que eu vejo quando se trata de fundamentação, de conhecimento e de aplicar essa fundamentação. Então, gente, boa noite, Artanis. Fala um Boa pouquinho de noite a todo você, mundo. né? Fala um pouquinho de você, do teu trabalho, do que é o Covil das Bruxas. Certo. Então, gente, primeiro eu vou avisar que estou mega nervoso aqui, é a primeira vez que eu dou entrevista para o canal, né? Agradeço muito o André e a Aline, que são do Duende Amarelo, pela oportunidade para o nosso Covil e também para poder dar voz, né? Primeira vez aí em público. Então, vamos falar um pouquinho do Covil, né? O Covil das Bruxas ele foi fundado no ano de 2016, final de 2016, a princípio como um grupo de amigos para poder estudar e praticar vez ou outra a questão mágica, e aí ele foi tomando forma com o tempo, né? Hoje o Covil ele tem uma estrutura de 3 círculos mágicos dentro do próprio Covil, a parte interna. Nós temos o módulo obrigatório principal, que é de manipulação energética. Temos o círculo necromante, que tem as sessões mediúnicas com as entidades, e o círculo hecatino, que é voltado exclusivamente para a prática junto à deusa Hecate, né? Para quem não conhece, a deusa da magia e de múltiplos poderes e atuações dentro da mitologia grega. Então, basicamente é isso, a gente está fazendo um grupo novo, de certo modo, está começando, a gente tem a página lá no Covil das Bruxas no Facebook, onde os textos, basicamente, eles visam abordar os conceitos da magia, né, e não passar receitas mágicas, como geralmente o pessoal gosta. Até porque a nossa intenção é Sim. ajudar e não prejudicar. Uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção parece ditado, né? Parece aquelas coisas de ditado, mas é uma estrutura, é uma versão de ditado que eu gosto muito, né? Que você não tem como amolar faca em esponja, né? Não tem Isso. como você desenvolver como é que eu vou dizer? Desenvolver as suas habilidades, não tem como você se fortalecer magicamente, né, com práticas confortáveis, com práticas doces, com práticas muito coloridas, né? E Isso. o caminho fácil, ele é representado nessa comparação pela esponja. E o caminho mesmo de aprendizado, né? E como é que foi o teu caminho, Artanis? Você já vem aí desde aquela época, quando eu te conheci em 2015, você já estava, o Covil acho que estava nascendo, mas você já vinha aí de uma série de práticas, já vinha estudando naquela Isso. época. Isso, no caso a gente se conheceu, foi mais ou menos no ano de 2013, 2014. A Duende Amarelo ainda era o projeto de vocês. O Covil nem sonhava em existir. Era um embrião, Então, hein? isso. O nosso ainda não era nem uma semente de pensamento ali para ser formado, ainda não tinha nem ideia disso. Boa parte dos anos eu tive em prática mágica. Eu comecei um pouco cedo. Eu cresci em berço cristão, como a maioria dos magistas. E quando foi mais ou menos 10 para 11 anos, eu conheci uma wicana. Se não me engano, o nome dela é Thaís, né? Na época onde eu morava.
E ela me apresentou a prática da Wicca, alguns livros, e a partir dali eu comecei, não dentro da Wicca, mas comecei minha prática mágica como bruxo solitário, firmando mesmo aos 13, né? Parece coisa de filme, 13 anos, né? Número cabalístico que o pessoal fala, mas não, foi aos 13 mesmo. E a partir dali eu comecei como bruxo solitário, né? Tive, vez ou outra, eu nunca tive um mentor na prática, então foi tudo uma questão muito de estudo, treino, erro, acerto, de aprender. E nunca tive um apoio dentro de casa, né? Foi muita inquisição familiar, então eu tive que ir contra tudo e todos para poder chegar onde eu cheguei. E a partir dali eu tive alguns mentores, vez ou outra, que me auxiliaram. Inclusive, queria mandar um abraço para todo mundo. A Idan Orabi, da Tsara Idan Orabi, do qual eu fiz parte como visitante na época e aprendia por fora com ela. Ao Centro Espírita Ogum Rompimato, do qual fui iniciado na Umbanda, Mãe Denise, Regiane, todo mundo. E, posteriormente, a gente começou na prática do Covil, aqui, que mistura um pouquinho. Talvez a gente possa falar ao longo da live um pouquinho melhor sobre como funciona aqui dentro, que o pessoal tem um pouco de dúvida. É bruxaria, Umbanda, Quimbanda, ninguém sabe o que é. Não, uma coisa que eu até gostaria de mencionar aqui, visita, né, vários sites, vários canais, a gente percebe que tem muita gente que tem um certo preconceito, muito infundado, por sinal, contra jovens bruxos, né, contra magos de 12, 15, até 20 anos. E uma das coisas que eu sempre chamo atenção na minha prática, né, na magia mental em si, é que dos principais maneiras de você crescer é saber dar o braço a torcer. E houve uma época, né, em que eu tinha também um pouco dessa coisa. E aonde eu comecei a perceber a falha desse raciocínio foi justamente com o Artanes, né, que a gente bateu um papo, foi num evento, não me lembro agora exatamente qual, mas a gente estava num evento, conversamos durante algum tempo. Aí eu comecei a pensar, eu falei, engraçado, garoto novo, e fala com muito mais seriedade do que muito barbado antigo da magia que eu vejo falando abobrinha, que eu vejo fazendo coisas. Não são opções diferentes, veja bem. As besteiras que eu falo não são opções diferentes, mas são incoerências. Às vezes, incoerências com o próprio discurso da pessoa. Então, e de lá para cá, isso só veio se confirmando. Eu tive a oportunidade de conversar há pouco tempo com a Lua Valente, que é uma menina nova também, e que tem um trabalho muito interessante. E o Artanes foi profundidade com que nós conversávamos, com que abordava o assunto, né? Quando a passagem pode ter sido há pouco tempo, mas você levava a coisa na base da fundamentação, na base do estudo, que é o que eu acho que eu sinto muita falta hoje, né? Hoje em dia, eu costumo ver que as pessoas confundem muito a informação que é abundante no Google, que é abundante aqui no YouTube, com conhecimento, que é um trabalho que você precisa fazer com essa informação. E o Artanes eu vejo realmente ele trabalhando isso. Tá? Gente, deixa eu só fazer uma pausinha aqui, Artanes, para dar um alô aqui com o pessoal que já está aqui. O Anselmo já está aqui desde antes da gente entrar. Boa noite, Anselmo. Boa noite. Moisés. Todo mundo, né? Maxi. Rafaela. Aline. Murilo. Lotus do Oriente, bem-vinda. Ana Marisa, bem-vinda, tudo bom? Boa noite. Então, Artanes,
Então vamos lá. Da onde você acha que, já começando a provocaçãozinha, o que você acha que abriu o caminho para a banalização mesmo? Uma coisa é você ter uma ordem que já tem uma estrutura para ser algo um pouco mais light e ordens que já têm uma pegada mais pesada. Isso é natural. Mas essa banalização, como nós vemos hoje, essa politização, da onde você acha que perdeu-se um pouco a mão disso? Então, tem uma questão, né, tem muita gente que odeia quando fala, porque faz parte, né, não vou dizer que é errado, eu já fiz parte desse tipo de geração, que a gente chama de geração miojo, que é o pessoal que está começando, especialmente não tem assistência. Vou explicar um pouco. Por que geração miojo? Porque todo mundo quer as coisas rápidas e ao seu gosto, sabe? Ninguém quer ter sacrifício, estudar. Cara, se eu contasse as coisas que eu tive que fazer para praticar magia, é absurdo, né? Eu até falo pro pessoal, eu brinco, porque como eu comecei mais ou menos com 10, 11 anos, né, já tenho 16 anos na magia, eu brinco com o pessoal que enquanto eles estavam, até mesmo aqui dentro do Covil, enquanto eles estavam jogando, brincando com o pessoal na rua, jogando no PC, eu estava invocando o espírito dentro de casa. Eu falo que eu fui criado por deuses e espíritos, porque eu tive que me doar bastante e ir contra tudo e todos. Então, hoje em dia, uma coisa até que uma entidade minha fala, né, a Maria Padilha da Calunga, ela fala que vocês usam a facilidade que vocês têm para dificultar a vida de vocês. E é o que realmente acontece. Porque a gente tem... antigamente tinha-se muito pouco acesso e muito interesse, justamente pelaquela questão de que se tem pouco acesso, só vai chegar ali quem realmente quer. Hoje em dia tem muito acesso e o povo acha que, não, eu posso fazer depois, né? Não tenho por que praticar. E fora a questão toda do glamour, né? Como a gente fala, o pó de pilim-pim-pim que jogam, né? E acham que tudo tem que ser ao seu gosto. Eu sempre falo pro pessoal, gente, para com essa questão de antropocentrismo. Deuses elementais, dragões, anjos, demônios, seja lá o que for, que vocês acreditem e trabalhem, não são humanos. Logo, a ética, moral, é totalmente diferente. Se pra gente é horrível, né? Tem gente que não gosta de falar porque vira um certo tabu falar das questões negativas. Mas se pra gente é horrível, por exemplo, imaginar que alguém vá sei lá, fazer mal a uma criança, porque é um ser inocente, né, está iniciando agora na vida, um elemental, uma divindade pode não pensar assim, entendeu? Então a gente tem que tomar certos cuidados, estudar, entender que eles não são humanos, e que nem tudo vai ser a nosso gosto. Um Exu, uma Pombogira, que são humanos, eles podem entender certos atrasos do dia a dia. Talvez eu não pude fazer o ritual, dar a minha paga naquele dia, porque eu estava ocupado, ocorreu algum acidente. Um elemental, um anjo, um demônio, ele não vai querer saber o que aconteceu no seu dia a dia. Ele não vai querer saber se você bateu o dedinho na quina e foi acidentado. Entendeu? Ele quer o que é dele. Palavra né, essa dívida. Então as pessoas têm que entender que existem pré-determinações para você seguir certos caminhos. Uma delas é querer estudar muito, porque parece que a leitura ela ficou tão banalizada, né, tanto que a gente viu, infelizmente, alguns cenários de algumas livrarias, né, como a Saraiva, a Nobel, fechando aqui no Rio de Janeiro, porque não tinha venda. Então o pessoal hoje em dia não quer ler. E acham que artigo de Facebook é o suficiente. Você vê um artigo ali que lê em 2 minutos, já sei praticar. Nem lendo o livro a gente sabe. Tem que correr. Não, isso para não dizer quando a pessoa acha que basta comprar o livro e nem ler. Acha que colocar o livro na estante já é bastante. Adquirir aquela quinquilharia de coisas mágicas. Eu quero um caldeirão, uma varinha, um pentáculo. Para quê, gente? O maior instrumento do bruxo é ele. Sabe, uma varinha aqui, eu trouxe até a minha, né, lá de casa. Isso aqui é só um pedaço de galho, se eu não souber manipular. Sabe, um caldeirão não vai servir para nada, é uma panela. Entendeu? Então, a gente até brinca uma vez numa aula do Covil, a gente brincando, conversando, eu passei para explicar
uma das pessoas está online, não vou falar quem é, e fazia parte do grupo. E eu falei, explicando sobre os instrumentos, eu falei, gente, qual é o maior instrumento do bruxo? Aí ele gritou, a varinha! E virou zoeira até hoje. E virou zoeira até hoje. Então, tem que gostar de estudar, sim. Isso já vem de berço. Não é só entrou na magia, vai ser um pouquinho mais complicado. Mas estudar tudo e abrir a mente para você entender que espiritualidade, ciência, mundo físico, mundo espiritual, outras dimensões, o que for, não se separam. É um degradê que você só vai perceber a diferença quando está muito em um ou muito no outro. Entendeu? Então, vai estudar ciência, vai estudar língua portuguesa para saber interpretar texto, que é o que a gente mais tem falha na geração de hoje, é falta de interpretação. Vai estudar química, física, entender o porquê que as coisas acontecem. Às vezes, uma vela que apagou é só um produto ali que não é de boa qualidade, sabe? Não foi uma fada que veio ali, cantou parabéns e soprou. Não é assim, entendeu? Não, mas isso realmente você tocou num ponto extremamente importante, que é essa questão mesmo de vamos chamar de fanatismo também, né? Que não é só não é só a banalização, é a pessoa de repente entrar naquela loucura de que tudo tem uma explicação sobrenatural e tudo é 0 ou 1, né? É um raciocínio, eu chamo de raciocínio binário. Por exemplo, eu acho muito engraçado quando eu vejo os comentários. Quando é piada, tudo bem, a gente leva pelo senso comum. Mas eu acho engraçado quando eu vejo as pessoas dizerem assim: ah, qual é seu signo? Então você é assim, 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 assim. Cara, eu só falei isso no solar. Eu posso ter um mapa todo puxado para o outro lado, né? Eu até gosto já de brincar quando as pessoas perguntam meu signo. Eu já falo, olha, eu sou pisciano, mas o ascendente é virgem, né? Quer dizer... Já dá uma complicada para quem não entende. E as pessoas também não enxergam, aí usando até a astrologia, essa coisa que você falou do degradê. Então, quem nasce ali no último dia, ele já está ali num trânsito, né, de energético, como você queira chamar, ou simbólico, em que você já tem a presença do outro. E eu vejo muito esse fatalismo, que eu não sei até que ponto você consegue enxergar isso, ou você lê isso dos teus alunos, das pessoas que frequentam o Convívio também? No caso, tem muito... Eu acho que isso é muito uma questão de iniciante, até aí, como eu falei. A gente não está aqui para olhar de modo pejorativo para quem é iniciante. A gente entende que, especialmente para quem, como eu, veio de um mundo cristão, né, que até então bruxas eram coisas de Hollywood, é normal você ter o brilhinho nos olhos, né, tipo Harry Potter entrando em Hogwarts. Mas, com o tempo, você tem que entender que aquele fogo de palha tem que acabar, sabe? E ir mais a fundo. Tem uma hora que você vê a camada principal, que é a mistificação, né, onde, olha, uma vela verde, ela vai ajudar na cura, uma vela amarela, ela vai ajudar na fortuna, na fartura. Mas com o tempo você entendeu o porquê que aquela vela funciona. Qual é o macete por trás. E entender especialmente que, eu sempre falo isso para o pessoal, livros não estão ali para formar bruxos, feiticeiros, magos. Os livros estão ali como uma amostra grátis, né, entre aspas, de uma tradição, de um sistema mágico, no qual, se você se interessar, você vai correr atrás. Então, mesmo que tenha ali tudo como fazer, por exemplo, o que mais se tem da bruxaria no Brasil é a divulgação da Wicca. Então, você vê ali sistema embasado na Wicca, que é o deus, a deusa, os 4 elementos, Sabá, Esbá, sempre tem isso. Mas não significa que você entenda. A Wicca ela é justamente iniciática, porque aquilo ali é uma amostra externa. Quem está lá dentro entende de outro modo. E isso para todas as vertentes, né? E o pessoal tem que entender uma coisa que a gente fala, né? Nem tudo que reluz é ouro. Tem camadas. Isso eu lembro até que eu assisto a live, a de vocês, a agora da Aline, que está começando o canal, estou adorando, do Nino,
que incentivou muita coisa aqui de mudança até, porque ele aborda muito esse aspecto mental, iniciou uma mudança no Covil há alguns anos, logo no início, que levou a gente mais para esse meio, de estudar a parte psicológica, a parte do placebo, tudo que funciona dentro da prática mágica, e que as pessoas, seria interessante se elas abordassem. Porque eu vejo muita gente defendendo que, você quer cientificar a prática mágica. Gente, ciência, outros tempos atrás, era magia. Ciência é magia. É só um ramo ali que não deve ser descartado. Uma coisa até que o meu preto velho, pai Cipriano, ele falou uma vez numa sessão que a gente fez no Círculo Necromante, e alguém perguntou sobre a questão de, eu tô com dor de cabeça. E o Cipriano falou, você já foi no médico? Aí a pessoa ficou meio assim, tipo, a entidade tá me falando para ir no médico? Aí ele falou, sim, porque os magos da Terra são os cientistas, são os médicos, os físicos e químicos. A gente cuida do lado espiritual. Se o teu problema de dor de cabeça é uma dor no estômago, é um aneurisma, alguma coisa pior, você vai se tratar com o médico. Ele vem de frente, né? Não que a prática mágica é descartável, pode dar um up ali, mas o médico é quem tem que fazer. Agora, é um encosto, é alguma coisa assim, beleza, você pode ir no médico, mas aí você vai lá pro terreiro, vai pro covil, né, vai para algum lugar para poder tratar, né? Ou como dizem na Bíblia, apesar da gente não ser cristão aqui no covil, a gente cita muito, porque querendo ou não é a base religiosa que se tem aqui no Brasil. Então, como dizem na Bíblia, a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, e como diz minha Padilha, ao diabo o que lhe pertence. Então, a gente faz o que faz. Não, você agora me lembrou uma passagem que lá quando eu me iniciei, já tenho uns bons anos nisso, tinha uma menina que era iniciada lá conosco, e ela uma vez estava comentando sobre um papo que ela teve com um namorado que você choraria de rir, né? Que o cara dizendo para ela assim, poxa, mas eu tô há uma semana concentrando a atenção, fazendo quadro mental, projetando para você entrar em contato comigo. Aí ela virou, poxa, mas eu tenho telefone, por que você não usou o telefone? Mas não é. O povo não, quer... Você usa recursos extremos em situações extremas. Né? Eu lembrei disso há algum tempo atrás, que logo que eu vim aqui para Paquetá, eu comprei um barquinho e de vez em quando, de manhã, né, quase todo dia de manhã, eu saía para pescar. E como é um barco pequeno, nem sempre eu levava celular por risco de cair na água, aquela coisa toda. E uma vez eu pensei nisso, olha, se eu tenho uma emergência e eu não estou com celular e o barco fica à deriva, alguma coisa assim, ali é o momento de, se você tem algum conhecimento telepático, você tentar usar. Porque ali você não tem outra ferramenta e você, até a tua necessidade coloca uma energia, vamos dizer, a mais na intenção, e você consegue um sucesso que talvez de brincadeira, né, com o telefone à mão, você não conseguiria. E você agora me fez lembrar disso, né? Quer dizer, a pessoa que tem acesso, às vezes o acesso ao preto velho é mais difícil do que o médico. Às vezes ela mora em frente a um prédio comercial onde tem 200 médicos que poderiam, 200 médicos de clínica geral ou que pudessem dar algum tipo de atendimento. Mas ela sai dali e às vezes faz uma longa jornada para consultar. E para às vezes... O engraçado é num caso desse, né? Aí eu vi que, olha, você tem que ir primeiro lá, né? Mas é o fato. E é o que mais acontece aqui. Oi, pode falar. Então, o que mais acontece aqui é que eu vejo muitas pessoas que procuram, né? E o engraçado é que quando eu tento botar de modo mais físico, fica ridículo. As pessoas me procuram, por exemplo, eu tô com uma maldição, um encosto na minha casa. E aí eu falo, tá, como é que você sabe? Ela, não, eu tenho certeza. Aí eu falei, tá, vamos lá. A gente tem que analisar tudo mais, até porque, se você tem certeza, você sabe identificar uma coisa dessa, a menos que seja um poltergeist na casa, você sabe banir. Então não precisa me procurar.
E a pessoa chega, eu falo, não, vamos ver, porque às vezes pode ser alguma questão mais psicológica sua mesmo, de achar que alguma coisa está dando errado por fator externo, ou porque você não está buscando uma companhia melhor, né, para poder mudar os extremos da sua vida. E a pessoa fala, não, mas você tem que fazer o banimento. E eu falo, tá, como assim? Eu tenho que fazer um banimento. Você vai chegar para o médico e falar, olha, eu tô com dor de cabeça, é um aneurisma, você tem que me tratar e fazer a cirurgia. Não é assim. Você tem que me operar. Você tem que me operar. Então não funciona assim. Você tem que abordar todos os meios. E as pessoas acham que, especialmente a prática do sacerdócio, né, que tem muita gente que não entende. Sacerdócio, ele é um trabalho para a sua própria comunidade, do seu grupo, e externo. Se não vai para o modo externo, não trabalho sacerdotal. Então, o que o povo não entende é que trabalhar a parte do sacerdócio, ele requer uma coisa muito difícil, que não é só a pessoa chegar e falar, olha, eu estou com um problema em casa, um problema de relacionamento. Eu já estou entrando até em outra área aqui. Um problema de relacionamento, eu preciso de um adoçamento, uma amarração. Tá, você já parou para conversar com a pessoa que você gosta, né, com o teu namorado, namorada, para ver se não há problema no trabalho, para ver se a pessoa não está fria com você, porque às vezes ela até acha que você que esfriou com ela, às vezes acontece. Ou então, mesmo que seja uma atuação mágica, espiritual, às vezes não é questão de que fulana está fazendo amarração para o meu noivo. Não. Sabe? A prática mágica ela não vai atuar de modo tão direto. Por exemplo, eu quero separar esse casal, eu vou fazer com que ele deixe de gostar dela. Não é assim. Às vezes atua no modo financeiro. E na maior parte dos casos, em 16 anos de prática mágica, todo o pessoal que me buscou, vez ou outra, tinha uma questão espiritual ou energética. A maior parte do tempo era a própria conduta da pessoa que botava tudo por água abaixo. Sim, sim. Ela não tinha visão das coisas. E às vezes ela estava fazendo mal para a própria pessoa que ela está ali do lado. Era só uma questão de diálogo. Sabe? E o pessoal não entende isso. Eles acham que vai para magia, se resolve com magia. Não. Sabe, você vai para medicina, sei lá, você virou cirurgião, você não vai fazer cirurgia para tudo. É a mesma coisa. As pessoas que me conhecem sabem que eu não tenho rigorosamente nada contra qualquer prática comercial envolvendo magia, envolvendo trabalho. Tá? No Brasil isso é muito incomum. A maioria das pessoas acham que quando você é um sacerdote, quando você é um mago, você tem que fazer tudo de graça. Não, eu não concordo com isso. Eu acho que você pode ter, sim, um aspecto comercial, mas com ética, com responsabilidade. Como é que você entende esse binômio quando você está diante, como você mesmo está dizendo, né? E eu também, pela minha experiência, já observei muito isso, de que a demanda comercial por charlatões ela é incrivelmente maior do que a demanda por profissionais sérios. Então, você lidar com esse dilema, vamos chamar assim, é um pouco andar na corda bamba, ou seja, você tem que ter um caráter, você tem que ter um código de valores extremamente rígido para que você não deixe de dar o atendimento, de cobrar o atendimento quando é uma coisa que justifica até valores maiores, porque muitas vezes o valor alto que um pai de santo, por exemplo, cobra, e muita gente condena, muitas vezes esse valor alto ele tem um significado sacrificial, que é justamente aquela coisa que a gente fala do processo iniciático ou de alguns trabalhos de magia, em que quando você tem um risco real teu, quando você está colocando ali algo que para você é muito importante, e às vezes uma soma em dinheiro grande é uma coisa importante, você repensa a seriedade do que você está fazendo, você repensa a tua decisão. E como é que você vê essa constante demanda de pessoas querendo
às vezes até corromper o trabalho do sacerdote, tentando comprar indulgências ou algo que o valha. É a chave para o céu, né? Como o pessoal de uma certa igreja faz. Gente, antes eu vou só acender o meu cigarro, porque eu peguei uma mania com a entidade, já quer falar e fumar ao mesmo tempo. Então, já que a gente está desmistificando, não tem problema. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem que separar o discurso para quem está de fora e para quem está de dentro e pretende abrir o negócio. Né? Para quem está de dentro, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que nossos princípios nos definem. E isso é testado a todo momento. Eu já tive casos de pessoas de fora que queriam fazer amarração. Eu não sou, levando em conta que eu não sou contra rituais de amarração. Eu só acho que tem ocasiões que são específicas e a maior parte dos casos que nos procuram não tem nada a ver com isso. Já teve casos de pessoas, eu estava precisando de dinheiro, né? Para quem acha que vida de bruxa é e surgir uma grana assim, não é assim que funciona. A gente tem nossos problemas no dia a dia, tem que trabalhar, pagar conta, é assim que funciona. E já teve casos de eu precisar de dinheiro de fato naquele mês ou naquele período, e chegar alguém e falar, olha, eu estou passando por isso, aquilo, e eu preciso de uma amarração. E eu falei, né, parei para analisar ali, conversei, eu falei, olha, não é o caso, a sua situação é outra, né, a gente pode até ver na questão de oráculos, né, porque como eu não sou oraculista, né, eu trabalho mais na parte feiticeira, bruxaria, o oráculo eu deixo para meus amigos aí que são mais entendidos e eu repasso. E aí eu falei, olha, a gente pode ver no oráculo, mas não é o caso. E a pessoa falou, não, olha, se você quiser, eu pago R$600 agora para você fazer. E eu estava precisando, né? Mas é aquela coisa, se eu vou naquela e falo, não, eu aceito pelo dinheiro, cara, dinheiro não compra. Eu posso falar de modo geral, dinheiro não compra a parceria que a gente tem com o plano espiritual, não compra a guarda, a proteção e a sabedoria que eu venho ganhando com os deuses, com Hecate, que é a minha grande deusa dentro da prática sacerdotal, os espíritos que nos ajudam. Eu acho que essa parceria não tem dinheiro que compre, até porque ela não é física, ela é espiritual, e no mundo espiritual, até que eu saiba, não tem circulação de moeda. E eu acho que o pessoal tem que entender, vocês que vão abrir a coisa para fora, não desvalorizem o seu trabalho, obviamente. Vocês se dedicam, estudam, pagam curso, compram material, às vezes até disponibilizam espaço para fazer. E uma coisa que eu aprendi lidando com o público é que quando a coisa é muito barata, sabe, a pessoa ela dá ali e descarta. Ela não liga para o que você faz. Mas também vamos ter um pouco de caráter e senso, né? Não é cobrar uma coisa abusiva, assim. E se você está ali no meio sacerdotal, você quer passar aquela energia, aquela sabedoria para fora, você tem que dar acessibilidade. É claro que tem um curso que, sei lá, você vai cobrar um valor um pouco maior, tem quem possa fazer. Mas seu sacerdócio não se baseia somente nos cursos caros, que tem gente que consegue pagar. Se baseia no atendimento, né, em orientações externas, vão depender da conduta, da tradição, mas tenha princípios. Se você deixa o seu princípio de lado, você deixa de ser quem você é. Não é diferente de mudar a sua personalidade para agradar alguém. Eu falo isso várias vezes quando eu estou aconselhando em questão de relacionamento. Eu falo, gente, não muda quem vocês são. Mostra as garrinhas desde o início do relacionamento, que é para se a pessoa ficar, ela ficou porque quer, sabe? Ela tá ali porque gosta. Agora, se você bota uma purpurina, bota um glamour, e depois de um tempo você desanda e começa a mostrar quem você é, não adianta reclamar que a pessoa não te quer mais, sabe? Tem até acho que é um forró meio sofrência que cantam por aí, vez ou outra, eu acabei aprendendo. Que fala, eu me apaixonei pelo que eu inventei de você. A gente inventa muita coisa dos outros, né? Mas, voltando ao ponto... Mas eu acho que isso acontece quase sempre, né? Sempre. Como tem uma tirinha no Facebook que fala, crie galinhas, mas não crie expectativa. Galinha você faz um mexido ali, faz uma oferenda, expectativa você só se lasca. E para o pessoal que está de fora e vem procurar meio mágico, uma coisa vocês têm que entender, nada é de graça,
se está sendo fornecido de graça para vocês, está sendo cobrado nosso. Eu falo isso porque, por exemplo, a gente tem lá no Covil sessões da prática necromante que são abertas e gratuitas. A gente não cobra nada lá. É claro que o espaço é pequeno, então não dá para botar um mundaréu de gente. Mas elas são gratuitas, eu não cobro nada para o pessoal. Claro, é pré-organizado quem vai, devido ao espaço. Mas o povo tem que entender que, apesar da sessão ali a público ser gratuita, ninguém cobra nada, para a gente que está organizando, tem um custo, sabe? A gente paga ali a bebida das entidades, compra um cigarro mais caro que a entidade prefere, porque é moeda de paga, a gente está pagando o serviço deles com a gente. Eles são guardiões, não são escravos. Então, eles têm o meio de paga deles. Eles trabalham com bebida, com cigarro, vela tal, incenso tal, todo o espaço ali, fora a disponibilização de tempo. Às vezes eu podia estar curtindo, indo beber com amigos e tudo mais, mas não. É a minha prática, de qualquer modo, vai rolar. Mas nada é de graça. Entretanto, tomem cuidado com preços muito abusíveis. Claro, tem gente que aprendeu de tal modo em determinada tradição. Nem todo mundo entende. Eu vejo muitos casos, por isso que eu estou falando. Tem muita gente que se torna sacerdote de tal tradição. Não vou citar as vertentes, porque tem um pessoal que vai cair em cima e não vai aceitar como uma opinião, e sim como estou difamando. Mas que se tornam sacerdotes de determinadas vertentes religiosas e não entendem o que aquela vertente realmente tem ali dentro dos mistérios. Porque, às vezes, o seu antecessor, né, o seu sacerdote, sacerdotisa, ele também não compreendia. Ou então o modo dele passar era tão fácil que não pegou os detalhes, as lacunas necessárias para entender todo o macete, né, tudo que rola ali por trás. E aí eles repassam o serviço de é assim que faz, o preço é esse e ponto. E acaba saindo caro. Fora custeamento de local, tem gente que tem espaço que é alugado para fora, né, que às vezes vai despender passagem para ir comprar a mercadoria, vai despender frete. Por exemplo, nos cultos de matriz afro, especialmente candomblé, algumas quimbandas, tem-se o sacrifício animal, do qual o pessoal tem que pagar o frete, né? Às vezes é um cabrito, é um boi, é uma galinha, que vai ser pago para chegar ali. E o frete, às vezes, é caro. Às vezes, eles vão cuidar do animal até o momento ali do abate, que vai gerar um custeamento. Não é tão simples assim. Então, tenham cuidado quando vão procurar. E, acima de tudo, eu sempre falo para o pessoal, se existe tal preço, existe quem pague, né? Se tem maluco para dançar, porque tem gente batendo palma. Então, tem gente que abusa, mas quer fazer um trabalho, conheça a quem vocês procuram, né? Não só conhecer de perguntar para pessoas que foram, mas tenha contato, converse sobre a própria vida da pessoa. Não é só, eu quero fazer vou falar de amarração, porque todo mundo procura, e eu acho que o pessoal falta muito amor próprio. Eu quero fazer uma amarração. E aí você vai lidar ali, perguntar como é que faz, não é só quanto é, o que, que vai precisar, quando vai ser. Converse sobre o que a pessoa acha daquele tema. Veja quais são os princípios dela. Se ela fala, não, é só pagar e eu faço. Claro, tem gente que faz assim, né? Se tem gente que faz, tem gente que paga. Mas eu acho ideal que se conheça os princípios do magista que se contrata, assim como levem sempre o lado espiritual do mesmo modo do lado físico. Se você vai contratar uma empresa, você quer saber como ela funciona. Não é só paguei, sabe? Não é só um produto ali, um arroz e um feijão no mercado. É você contratar o serviço dela para direcionar a sua vida. Então, você está entregando a sua vida, um aspecto muito importante, para um desconhecido. No mínimo, entenda as bases dessa pessoa antes de procurar. E aí vocês vão ter um pouco mais de segurança, né? E, enfim, vão no certo, não no duvidoso. Se tiverem dúvida, questionem. Uma coisa que o pessoal que é muito... Eu acho que eles são muito charlatões, eles não gostam de questionamento, porque eles não têm base para responder por trás. Então, questione sempre.